Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao Projeto Olhares. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, gente, como que é a sua experiência com o cliente? Você chuta o balde e não quer nem saber dele? O seu cliente, você vende e depois não quer saber dele? Você dá feedback para o seu cliente? Você percebe se ele está levando o seu conteúdo para outras pessoas? Ele está engajando a sua marca? Belas perguntas, não é? Então eu trouxe um especialista, professor, e o cara é fera em experiência do cliente, vai mostrar cada coisa hoje, gente. Fica conosco até o final que vocês vão ficar surpresos com as revelações do nosso amigo Edson. Seja bem-vindo, meu amigo Edson. Quanta honra você estar aqui comigo nessa live Olhares. Um presente de Deus para nossa audiência. Seja bem-vindo, Edson. Denis, é um prazer enorme estar aqui com você nessa oportunidade. Eu já tive a oportunidade de ter você lá comigo no meu canal, mas estou muito feliz agora de estar aqui com você, poder contribuir, e espero que a gente possa trazer bastante conteúdo, bastante conhecimento para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, e que a gente possa trocar bastante ideias aí sobre a experiência do cliente, um tema muito bacana que eu amo demais, e que a gente possa trazer esse conhecimento de forma bem fácil aí para os nossos amigos. Perfeito, Edson. Para a gente não perder tempinho nenhum, vamos conhecer quem é o Edson. Edson, quem é o Edson e como foi a sua carreira profissional até aqui? Conta um pouquinho para gente. O Edson é um roraimense perdido aqui no estado do Paraná. Eu Verdade, eu não acho que você não sabia de sabia Roraima. disso, né? Não. Eu nasci em Roraima, sou lá de Boa Vista, me criei um bom tempo, né? Fui criado por uma boa parte da infância em Manaus, depois voltei para Boa Vista, depois vim para fazer o ensino médio aqui no Paraná, e fiz o ensino médio aqui, depois cursei a faculdade na Universidade Estadual de Maringá. Eu vim para cá para estudar no colégio interno, colégio adventista aqui no estado do Paraná, e depois o internato, e depois fiquei por aqui, fiz faculdade, aí é aquela história, né? Você fica, cria raiz, galho, tronco, fruto, e aí acaba não voltando mais, finca raiz em outro lugar. Mas isso Sensacional. já faz 30 e poucos anos, e graças a Deus a gente construiu uma carreira aqui. Nesse meio tempo, quando eu saí da universidade, eu fui trabalhar na Educação Adventista, que é uma rede nacional, mundial, na verdade, muito conhecida, rede de escolas adventistas, e atuei sempre na área educacional e financeira dentro da organização, e depois, desde essa época, eu já me interessava pelo atendimento ao cliente, como que era o atendimento aos pais, né, aos alunos, aos professores. Então, isso tudo sempre me cativou, me fascinou, na verdade. E aí, depois disso, né, saí da educação adventista para empreender, e aí as coisas foram acontecendo e eu abri uma empresa, depois outra, uma que atua mais na área de consultoria, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e a outra eu tenho uma empresa de desenvolvimento de sistemas e também de cobrança. E aí a gente atua aí para o Brasil afora. Nesse meio tempo, uma coisa que surgiu, e assim, que eu agradeço muito, foi eu ter trabalhado no sistema associativista, né, de associações comerciais e empresariais. Aí, dentro desse ambiente empresarial, a gente lida muito com as empresas e também com os consumidores, porque eu atuava ali coordenando o sistema de SPC aqui no estado do Paraná. E toda essa bagagem ajudou a construir esse entendimento do consumo, do atendimento ao consumidor, de como que é todo esse processo. E aí eu fui me especializando nisso e surgiram os convites para ministrar palestras, cursos, treinamentos, né? Tive a oportunidade de atuar como professor também em cursos de extensão universitário, então, na PUC, Paraná, aqui, por exemplo, né? Então, as coisas foram acontecendo sempre dentro desse contexto de experiência do cliente, e aí a gente tem trabalhado nisso aí já há mais de 20 anos, e graças a Deus temos tido bastante êxito, né, nessa área. Minha vida sempre foi ligada a essa questão do consumo, da interação entre empresa e cliente, né? Então, isso tem sido muito legal. Agora mesmo, semana passada, eu dei
um treinamento em 4 turmas para uma grande universidade ali de São Paulo, que estão aí lidando com essa nova realidade da pandemia, dos cursos online que cresceram bastante, e, ao mesmo tempo, a dificuldade para lidar, né, com, por um lado, a incompreensão, de outra compreensão, de outro lado também, a inconformidade ou insatisfação com a questão dos cursos presenciais. Então, como que lida com os clientes em relação a isso? Então, tudo isso a gente foi trabalhar com eles ali e tem sido muito legal. Então, esse é o Edson, né? Tenho 48 anos já bem vividos e espero viver mais 48 pelo menos. Novinho, tranquilo, novinho. Você falou de Roraima, não é isso? Olha, se você falar Roraima na minha cidade, Roraima, você vai ser apedrejado. Nós temos uma loja em Vilhena, não sei se você conhece. Sim, em Rondônia. É em Rondônia, então, mas próximos ali. Então, a gente tem uma loja em Vilhena, então o rapaz falou, você não pode falar desse tipo. Por isso que eu provoquei Roraima, né? Roraima. Só pra verdade. Um pouquinho. Ele fala, você me puxa assim, não é isso não. Fala direito que tá falando errado. Mas que bacana, que trajetória legal. Esse momento que você teve com essa universidade, você percebeu que teve muitos ruídos, ou Edson, que se você, pela sua experiência... Muitos ruídos? Você percebeu? Olha, a grande preocupação que hoje se tem, não apenas na área educacional, mas em todas as áreas, é como é que está o comportamento do cliente diante desta realidade, né, da pandemia. Como é que está o comportamento dele diante das mudanças que aconteceram? Só para citar um exemplo, né? Hoje eu conversando com um colega, ele conversando comigo, ele é do estado de São Paulo, e ele falando assim, olha, eu estou há 1 ano trabalhando home office. E enquanto ele estava falando comigo, conversando comigo, né? Aí, filho chama, esposa e tal, né? Claro que já era depois das 6. Mas mesmo assim, então ele fala assim, cara, é uma dificuldade tremenda. Agora ele calcula o pai, né, do aluno, que sabe da importância de ficar em casa nesse momento, mas, ao mesmo tempo, ele sabe a dificuldade que é estar em casa com os filhos e a escola ali, né? Sem poder receber os filhos. Por outro lado, pensa numa escola particular, onde você está pagando a mensalidade. Então, como lidar, por um lado, do lado da escola, lidar com isso, né? Com essa necessidade que o pai tem, né? E você cobrar a mensalidade, você... dá desconto, não dá desconto, como é que atua? É difícil esse processo. Então, a área educacional sofreu muito com a pandemia por causa disso, entende? Então, ela precisa, primeiro de tudo, conhecer bem o seu cliente, o pai do aluno, se for uma educação de ensino fundamental ou ensino médio. Ou conhecer bem o seu aluno, né? No caso do ensino superior, porque daí não tem mais aquele pai responsável. Na maioria, é o próprio aluno que é o responsável pelo pagamento da mensalidade. Hoje já é essa a realidade. No passado, não. No passado, os pais bancavam ali. Hoje, não. É o próprio aluno, com o esforço do trabalho dele, certo? Como é que eu deixo claro para o aluno que, mesmo dando o ensino à distância, a qualidade eu mantenho, o atendimento eu mantenho, e ele pague de tal forma que ele reconheça isso e pague o boleto em dia. Então, essa é a grande questão da educação hoje em relação à experiência do cliente. Permanecer a experiência, o cliente tendo a percepção de uma boa experiência, mesmo no ensino à distância. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, sim, tem muito ruído nessa história. Então, ou seja, tem muita coisa para trás para desembrulhar, né? Muita coisa para desembrulhar, com certeza, e é um desafio para as empresas, porque todo mundo está sendo pego de uma maneira, assim, rápida, surpreendente, e aí, muitas vezes, as empresas estão com a calça curta, né? E a água batendo na canela, porque não se preparou para esse momento. Ah, mas é difícil se preparar para um momento de uma pandemia. É verdade. Mas quem se preparou, independente de pandemia, sofreu menos, né? Está sofrendo menos hoje dentro da realidade
da experiência do cliente, com certeza. Perfeito. Temos amigos, vamos parabenizá-los também, né? Marcelo, seja bem-vindo, boa noite. Ele fez uma live incrível comigo, o Edson, sobre medo, cara. Coleguinha. Sabia que o medo é coleguinha? Nossa, Marcelo, depois você assiste. É maravilhosa a live dele. Depois nós temos o Joaquim, que também fez uma live interessantíssima sobre gestão de pessoas, maravilhosa. Estamos presentes nessa sensacional live do Projeto Olhares. Gratidão. Marcelo agradeceu, bacana. E o nosso Joaquim fez uma pergunta para você aqui, ó. Qual é a diferença entre a visão do marketing em relação aos novos clientes? Qual a sua solução para os clientes? Estou falando que essa audiência não brinca, não? Olha, a diferença entre a visão do marketing em relação aos novos clientes, né? Isso. Hoje eu percebo que há uma interação muito bacana entre o marketing, né, e a gestão da empresa, com relação à visão, à busca, à forma de alcançar o novo cliente. E eu vejo também que isso tem começado a ser uma coisa mais participativa. No passado, o marketing era uma área focada exclusivamente em desenvolver campanhas publicitárias, não necessariamente preocupados em se aquilo que nós estamos entregando enquanto campanha condiz com aquilo que a empresa entrega enquanto produto ou enquanto serviço. Hoje não. Hoje o marketing, ele já participa mais de todo o processo, certo? Então, isso é muito bom. Infelizmente, não são todas as empresas que dão esta oportunidade para a equipe do marketing participar de todo o processo de criação do produto, de desenvolvimento do produto, ou do serviço que é prestado, certo? Quando essa integração entre as partes, ela acontece, a empresa, ela passa a atuar de uma maneira mais holonômica, né? Uma palavra que eu aprendi, que eu gosto de usar bastante, né? Holonômica quer dizer que é o todo, né, da empresa. Então, quando você tem todo esse processo sendo compartilhado, sendo acompanhado, então aquilo que você entrega para o cliente, enquanto marketing, por exemplo, propaganda, ela está mais coerente com o que o comercial entrega, com o que a empresa entrega, né? Quando isso não está casado perfeitamente, então aí o cliente tem aquela sensação de que comprei uma coisa com os olhos, mas recebi outra na mão, entendeu? Uhum. Mas antes tem uma pergunta aqui do Marcelo interessante, olha só que coisa aqui. Quais as projeções do futuro pós-pandemia no que diz respeito a manter ambientes físicos? Acredita que a mente dos empresários estão abertos para o marketing digital? Uau! Bom, quando eu trabalhei há alguns anos atrás como superintendente da Federação das Associações Comerciais aqui no estado do Paraná, a gente desenvolveu alguns projetos e as entidades, as entidades de classe, associações comerciais, câmaras de dirigentes lojistas que atuam principalmente com micro e pequeno empresário, têm buscado trazer para elas soluções que as ajude na promoção de seus produtos e serviços. Bom, como? Através do marketing digital, através de marketplace, né? Eu acredito que a pandemia, se a gente pudesse usar essa palavra, né, ela trouxe benefício. O único benefício que a pandemia trouxe para as empresas foi a aceleração do processo de digitalização do seu ambiente. Certo? Então, as empresas partiram para marketplaces, partiram para utilizar de forma mais agressiva as redes sociais, enquanto levar propaganda, publicidade, né, mostrar conteúdo, né? E até 2 anos atrás, qual era o grande mote das redes sociais no quesito empresas? Você tem que estar presente lá, você tem que mostrar marketing de conteúdo, fazer marketing de conteúdo e tal. Hoje não. Hoje a empresa está lá para vender produto, para vender serviço, certo? Esse é um legado que a gente vai levar positivo para as empresas. Porém, ainda tem muita empresa batendo cabeça. Por quê?
Porque quer fazer mal feito, quer fazer de qualquer jeito, quer pagar o mais barato, certo? E aí não consegue entregar uma imagem bacana, certo? Porque no mundo digital, lembra da TV dos anos 50, anos 60 e até anos 90, né? O que acontecia? Você tinha que apresentar uma propaganda bacana, bonita. Coca-Cola é o exemplo maior disso, né? As propagandas da Coca-Cola, quando lançavam, eram comentadas, né? Olha, você viu a propaganda? Você viu a propaganda de Natal da Coca-Cola, né? Então, no marketing digital, tem que ser assim. Não adianta fazer de qualquer jeito, porque não vai ficar legal. E a repercussão é automática, certo? A repercussão é online, em tempo real, né? Então, as empresas precisam planejar o seu marketing. Agora, o legal do marketing digital, o que é? É o custo. Porque hoje você faz uma marketing para uma cidade inteira com R$200, R$300, não é? Se você souber utilizar isso, fazer um orçamento adequado, tiver um profissional bacana para te orientar, para te ajudar, você vai atingir muita gente de maneira muito assertiva. Eu tenho certeza disso, Denis. Mas sabe que eu percebo, Edson, que as pessoas elas estão pensando muito na visão macro e elas esquecem, até a própria Regina, semana passada, falou com a gente naquela influência digital, ela falou que as pessoas estão esquecendo das micro-regiões. Né? E até o próprio vizinho pode se tornar um grande marketing para ele, uma padaria, um açougue, o que for. A gente está pensando muito mais no maior e não pensa no menor. Acho que acho que o marketing digital acelerou muito nesse cenário, não foi? A questão da mais quantidade do que qualidade, não foi? Sim, com certeza. Quando você pensa em macro-região ou micro-região, voltando lá ao tempo em que eu estava na Federação das Associações Comerciais, nós tínhamos essas divisões, né? Então, tem a entidade que ele apresenta a entidade que cuida do marketing da empresa ali na cidade, nós temos a coordenadoria que cuida da região, etc. e tal. Claro que tudo depende do foco da empresa, né? Se a empresa está focada em realmente se tornar uma presença forte, né, uma imagem forte numa região maior, ela vai focar nisso. Eu acho que aí entra a questão de você ter, de novo, um bom profissional de marketing para te dar as orientações necessárias, né? Ter um embasamento. Uma coisa que o brasileiro não é muito acostumado é fazer pesquisas, certo? Quando você pensa em experiência do cliente, por exemplo, é inconcebível você pensar em experiência do cliente se você não atrelar a ela pesquisas de opinião. Por exemplo, NPS, né, que é o principal indicador da experiência do cliente, né? Net Promoter Score. Isso. Né? Então, o que é esse indicador? É o indicador que vai te dizer se o teu cliente é um promoter, se ele realmente divulga a tua empresa de forma positiva, se ele é indiferente ou se ele é um detrator, né? Ou seja, ele fala mal da tua empresa, certo? Então, como é que você vai saber disso se você não fizer uma pesquisa? Você não vai saber, certo? Então, você precisa criar mecanismos que avaliem o NPS da tua empresa. Quem está inserido no mundo digital, principalmente. E mais um detalhe, tem que ser em tempo real. O que é tempo real? Não é a cada minuto. Você pode ter... O tempo real que a gente quer dizer é, no momento que as coisas estão acontecendo, você tem que registrar. Mesmo que você só analise de 5 dias, uma vez por semana, 2 vezes por mês, mas você tem que ter esses indicadores para fazer as análises, né? E saber se deu certo, se não deu certo, se a tua estratégia está indo bem, se o teu NPS está positivo, está negativo. O que é um NPS negativo, por exemplo? As pessoas acham assim, vou fazer uma avaliação, porque o NPS tem um princípio, né? Cadê o pessoal do marketing aí, né? O NPS tem um princípio interessante. É uma pergunta que você faz, né? Em geral, é uma pergunta apenas, e aí você faz lá a pergunta. Você indicaria a minha empresa para um colega? Dê uma nota de 1 a 10. Se você der a nota 9 ou 10, perfeito, excelente. Se você der uma nota de 7 a 8,
indiferente. Se você der uma nota de 1 a 6, amigo, bau. Então, você não está proporcionando uma experiência do cliente bacana para esse camarada. Mas, vamos na nossa cabeça lá, da escola, né, de quando eu tiro nota. Se eu tirar 6, então eu estou na média. Passei de ano. Não, você não passou. Entendeu? Então, é por aí. Entendi, perfeito. Mas eu acredito que esse coeficiente, né, que você falou, NBS, muitas empresas não fazem, não. Talvez, a maioria não faz. Talvez pela falta do conhecimento do próprio profissional. Sim. Não por fazer a enquete, a pergunta, mas e sim estudar o resultado que ela dá. Exato. As pessoas precisam... eu acho que foi o Marcelo que eu vi ali, que ele colocou assim, que é uma questão de avançar, né, testando. Então, você precisa ir testando as coisas. Mas como é que você sabe se aquele teste deu certo ou não deu certo? Se você faz a medição. Se você não faz a medição, você não vai saber. Então, é isso que as pessoas precisam sempre entender. Eu preciso medir as coisas. Isso é em tudo na vida, né? Em tudo que a gente faz na vida, a gente precisa ter um parâmetro ali para medir se está certo, não está certo, está bom, não está, e tal, etc. Perfeito, Edson. Em cima do que você disse, nós vamos entrar no tema. E o nosso tema é o seguinte, né? A gente vai falar sobre a experiência do cliente, fala assim, Edson, quais as dificuldades que você percebe sobre os desvios que acontecem na experiência do cliente? Quando eu falo desvios, eu falo simplesmente do que você propõe ao cliente. Ele vai e compra o produto que você propõe, mas você deixa ele sozinho depois no feedback. O que seriam esses desvios que você percebe? Você percebe que as empresas estão tendo essa preocupação com o feedback, ou simplesmente elas estão vendendo por vender, e se você não vender para você não tem problema, que ela vende para outra. Ou seja, aquela ideia de você fazer um post, se a pessoa não visualizou e pronto, ela vai embora, vem para o próximo post. Ou seja, existe essa preocupação, ou você percebe essa dificuldade mesmo que a gente idealizou essa pergunta? Eu percebo que as empresas, elas têm o interesse legítimo de vender. Né? A empresa nasceu para isso, a empresa surgiu para isso. Ela quer vender, ela tem que dar lucro. Agora, com base em que ela quer dar esse lucro? Então, essa é uma pergunta que precisa estar muito clara na cabeça do empresário. Qual é a base para eu vender esse produto, para eu entregar esse serviço, certo? E qual deve ser a resposta? A resposta deve ser para solucionar o problema de alguém. Seja um produto ou seja um serviço, ok? Bom, uma vez que eu vendo esse produto com essa premissa, certo? Com essa premissa de ser uma solução, então, se realmente eu entreguei o serviço e o cliente ficou satisfeito, eu vou ter a recompra. Que é o remarketing, por exemplo, tipo um remarketing. Sim, exatamente, né? Então, o cliente vai voltar para comprar, ele vai me indicar para um outro cliente, para um amigo dele, certo? O que acontece hoje não, o que acontece com muitas empresas, sempre aconteceu, acho que ainda vai continuar acontecendo por muito tempo, é que as empresas, elas estão pecando, falhando no momento de fazer essa entrega. Por quê? Porque ela está preocupada hoje em vender. No momento de pandemia, a gente entende que isso é fruto de uma pressão pela sobrevivência, não é? Eu preciso manter a minha empresa viva. Então, eu preciso vender a todo custo, certo? O risco é eu vender a qualquer custo, de qualquer jeito, e a hora que a crise passar, eu não consigo me sustentar. Por quê? Porque eu vendi, mas o cliente não volta. Eu vendi, mas o cliente não me indica. Eu vendi, mas o cliente está insatisfeito. E o grande problema para que as empresas não façam uma entrega adequada é não saber ouvir, para entender o que é que o cliente realmente quer. O que é que o cliente realmente precisa, certo? Prestador de serviço, por exemplo, tá? Então, vamos pensar aqui num escritório de contabilidade, tá? Então,
o escritório de contabilidade cobra lá, eu estou falando isso, gente, porque eu sou contador de formação, tá? Então vou usar esse exemplo, não me massacrem, por favor. Perfeito, não, de forma nenhuma. Então, olha só, eu sou um escritório de contabilidade e eu mando para a empresa, para os meus clientes, todo mês um boleto, certo? Aí eu pego aquele boleto lá, o empresário pega o boleto e fala assim, cara, por que eu pago esse escritório de contabilidade? Né? O cara só faz o imposto de renda para mim no final do mês. Só isso. Mais nada. No final do mês, não. Uma vez por ano, né? Uhum. Que mais? Ah, não. Ele também faz os tributos aqui para mim. Ah, legal. Beleza. Se aparecer um outro escritório de contabilidade oferecendo a mesma coisa por um preço menor, o que o empresário vai pensar? Ele vai dizer assim, opa, né? Você faz o imposto de renda? Faço. Você faz as guias dos tributos? Faço. Quanto você cobra? Ah, eu te cobro 20% a menos do que o que você tem aí, ou 25%. Beleza, vou fazer. Agora, se eu pego esse boleto e falo, não, ele faz um imposto de renda, ele faz as guias, ele me dá assessoria aqui quando eu preciso, ele me ajuda na avaliação dos meus colaboradores, né, ou de alguém que eu preciso contratar, e vai ali vários serviços que ele enxerga que é feito, né? Então ele se torna um parceiro. Ele se torna um parceiro, exatamente, né? Então, a percepção de valor é o segredo. Ô, Denis, você já cozinhou em panela de ferro? Já, minha mãe tem, eu tenho. É gostoso ou não é cozinhar em panela de ferro? Nossa, mãe do céu. Feijão tropeiro, feijãozinho com bacon é maravilhoso. Maravilhoso, né? Agora, tem muita gente que gosta de cozinhar numa panela de ferro, de comer uma comida em panela de ferro. Mas você já lavou uma panela de ferro? Já lavei também. É fácil lavar? Não. Pesada, né? Pesada, então, suja muito. Exatamente. Então, assim, muitas pessoas querem surpreender o cliente, promover uma linda experiência do cliente, mas não quer pagar o preço por isso. Entende? E aí fica só na propaganda, quando você não quer pagar o preço, certo? Tem que fazer a coisa bonita na panela de ferro, mas tem que saber lavar a panela de ferro também. Tem o bônus e tem o ônus também. Senão muda o paladar. Ela muda o paladar mesmo, porque agarra. Sim, exato. Agarra, você não consegue fazer. Então, você tem que pensar dessa forma. Excelente, excelente mesmo. Olha só. Marcelo engatou uma outra pergunta com a gente. Mas primeiro eu quero agradecer ao Joaquim. Olha o que ele falou aqui, ó. Muito bem, excelente visão do marketing como ferramentas essenciais para o planejamento, nesse momento de pós-pandemia mundial. Gratidão, Joaquim. Ó, Marcelo, as campanhas é sempre uma ação de testagem, e avançar nos micronegócios será uma ótima alternativa para os gestores de tráfego locais. Olhando para a sua região, acredita que esse nicho dará oportunidades para os gestores em início de carreira, tendo em vista que as campanhas terão que ser testadas e validadas? Eu até amplifico a pergunta do Marcelo. Eles têm autoconhecimento para entender essa relação de entendimento do cliente e do produto que ele entrega? Bom, vamos lá. Autoconhecimento, né? O que é autoconhecimento? É conhecer a si mesmo. Uhum. Perfeito? Ok. Como é que uma empresa pode fazer um autoconhecimento de si mesmo? Testando, validando, conhecendo o cliente, conhecendo o produto que ela tem, conhecendo as dificuldades que ela tem. Mas aí você está conhecendo o seu cliente, mas como é que a empresa se conhece? Esse é o ponto, certo? Então, uma empresa só vai promover... A experiência é sua, você vai ter que explicar para a gente. Vamos lá. Então, qualquer empresa, qualquer negócio, só vai conseguir promover uma experiência do cliente com alma, como eu gosto de dizer, que eu aprendi isso com... duas pessoas fantásticas que, se vocês puderem, depois pesquisem aí, vocês vão encontrar material deles, Simon Robinson e Maria Robinson, um casal que publica muito material. Eles escreveram um livro, Customer Experience with Soul, experiência do cliente com alma, fantástico. Infelizmente o livro é em inglês, mas ela é brasileira e ele mora no Brasil. Uau. E, nossa, são fantásticos. Então, não existe experiência do cliente sem o desenvolvimento da experiência do colaborador, da experiência do empregado. Quando uma empresa se conhece, o autoconhecimento empresarial
é uma empresa saber quem são os seus colaboradores. É promover uma experiência real para os seus colaboradores. Os funcionários da Disney gostam de trabalhar na Disney? Gostam de trabalhar na Disney. Mas a Disney conhece os seus colaboradores e cria estratégias para que eles tenham uma ótima experiência lá. E assim são as grandes empresas do mundo. Ah, tem aquelas que deslizam e tal? Tem. Mas na grande maioria, aquelas que proporcionam uma excelente experiência do cliente é aquela que desenvolve o seu colaborador. Entendeu? Hoje, as empresas como, por exemplo, Santander. O Santander, ele promove hoje treinamentos, não é de liderança, não é de crescimento, conhecimento de indicadores, mas principalmente de feedback. Preparar os seus colaboradores para entender os feedbacks que os clientes estão dando. Quantas empresas prestam atenção no que os clientes estão dizendo para ela? Ou melhor, será que as empresas sabem como que os clientes dão feedback para elas? Eu acho que não sabem, não. Não é só sentando lá no balcão e fazendo uma reclamação. Tem muitas outras maneiras. Aí, voltando agora para o mundo digital de novo, eles acompanham as redes sociais para saber o que os seus clientes estão falando e os seus colaboradores estão preparados para acompanhar isso, para entender isso. Então, isso é uma coisa muito legal que precisa ser dada mais atenção por parte das empresas para poder promover realmente uma experiência do cliente muito adequada, sabe? É se preocupar com a experiência do cliente também, do empresário, do empregado também. Mas aí entra de você, talvez, pela a incapacidade de treinar o empregado, né? Você não consegue aproveitar o talento do colaborador e o que acontece? Frita ele vai embora. Vai embora. Perde-se horas de treinamento, né? O próprio cliente que estava acostumado com esse vendedor ou com esse representante vai também estranhar porque que ele saiu. Pode-se também gerar um desconforto com a empresa, não tem esse cenário? Quando a gente pensa em colaboradores, em contratação de colaboradores, né, existe uma frase que diz assim, a pior contratação, o custo maior para a empresa é contratar alguém para substituir quem foi embora, né? E eu complemento dizendo o seguinte, existe uma segunda pior contratação, é aquela que você contrata, certo? Que não deveria ser contratada. Meu Deus. Então, as empresas, elas têm dificuldades em capacitar, mas elas também têm dificuldades em contratar. Elas não conseguem fazer uma contratação com base nas chamadas soft skills, né? Que são as habilidades de autoconhecimento, as habilidades de liderança, as habilidades de lidar com o cliente, lidar com os outros, de empatia. As empresas, na verdade, na maioria das vezes, se preocupam com as qualificações técnicas. Ah, ele fez Harvard, ele fez USP, ele fez Wayne, ele fez... Mas ela não dá tanta atenção nas habilidades de relacionamento. Temos visto uma mudança de 2010 para cá, em relação a isso, mais ou menos quando começou esse movimento mais forte da experiência do cliente, tá? Mas ainda é uma coisa que precisa ser bem aperfeiçoada nas práticas dos RHs. Claro, não é uma coisa simples e fácil de fazer, né? Mas as empresas precisam se preocupar com isso também. Perfeito. Comentário do Joaquim, falou aqui, ó. Excelente apresentação, citação sobre as pesquisas como ferramentas essenciais para o planejamento estratégico concluído das empresas. Gratidão, Joaquim, isso mesmo. Marcelo completou, as ferramentas digitais têm excelentes métricas para esse acompanhamento. Sim, tem mesmo, Marcelo, o problema é saber usar. Isso. Surpreender o cliente e fazer além do que espera. Isso não está acontecendo não, Marcelo, desculpa te falar, mas poucas empresas surpreendem um cliente. Por quê? Por quê? Porque não conhece o cliente. Exato. Esse é o ponto. Não conhece o cliente. Como é que vamos conhecer o cliente? Feedback. Fazendo o possível para trazer o feedback deles para dentro da empresa, né? E para isso eu preciso que os meus colaboradores lá de frente do caixa, lá o cara a cara ali com o cliente,
estejam preparados para perceber isso, certo? Não pode ser aquele vendedor que o cliente fala uma coisa e ele já desdenha, né? Ele dá um sorriso ali na hora, mas o cliente sai e fala assim, chato. Né? Não pode. Já era. Ele tem que entender por que o cliente teve aquela reação, por que o cliente falou aquilo. E, de repente, levar isso internamente na empresa e dizer, olha, eu ouvi o cliente falar isso, falar aquilo, o que pode ser, como que a gente pode resolver isso, entendeu? Então, é muito importante ter essa percepção e esse acompanhamento, mas precisa de ter equipe qualificada, treinada para isso. E essa qualificação não é simplesmente dar treinamento, não. É ensinar o treinamento. Se errou, vai lá e explica. Errou novamente, vai lá e explica. Não é simplesmente chamar atenção na frente do cliente ou dar uma chamada de atenção na equipe que não vai adiantar nada. Claro, exatamente. Do cliente, de forma nenhuma. Porque ele vai revidar na primeira pessoa que ele passar. Com certeza. Assim, em cima do que você falou, Edson, aí você vai dar os presentinhos para as pessoas agora aqui. Edson, quais as dicas que você pode partilhar com os amigos para melhorar a sua experiência com seus clientes e se conhecer? O que você percebeu na sua caminhada, nesse processo seu maravilhoso que você criou, nesse projeto que você faz para as empresas, nesse trabalho que você faz pelas faculdades, pelas universidades? O que você pode agregar de conhecimento para a gente? Eu acho que, voltando a falar aqui sobre a questão da equipe interna, é muito importante que a empresa ela tenha a preocupação em criar um ambiente que permita ao colaborador mudar o seu comportamento em favor da experiência do cliente. Correto? Então, ele vai trabalhar, ele vai agir em prol da experiência do cliente. Como que ele vai fazer isso? Como que a empresa vai conseguir fazer isso? Demonstrando para ele 4 coisas muito importantes. 4 coisas muito importantes. Primeiro, que a empresa está dando a ele a oportunidade dele se desenvolver dentro dessas habilidades para poder se comportar ou agir de uma maneira em prol da experiência do cliente. Porque o colaborador ele precisa entender o seguinte, tá, eu tenho as habilidades e as oportunidades para me comportar de uma maneira melhor em relação à experiência do cliente. A empresa está me dando essa condição, essa possibilidade, né? Se eu não tiver essas habilidades, e se eu já tenho, ela está me dando a oportunidade de desenvolver mais ainda. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tá? Eu estou vendo, eu colaborador, estou vendo na minha liderança um comportamento que é exatamente o que eles querem que eu faça em relação à experiência do cliente, em relação ao cliente, ou eu vejo na minha liderança apenas pessoas que falam uma coisa, mas fazem outra. Dizem para eu fazer de um jeito e se comportam de outro jeito. Então, esse é o segundo ponto. A gente precisa ter um modelo de conduta na liderança, sabe? Isso é muito, muito importante. Esse foi o segundo caso. Terceira situação, para que eu possa realmente compreender que eu preciso mudar a minha mentalidade em favor da experiência do cliente. Eu entendo que o que estão me pedindo faz sentido? Porque às vezes a empresa exige da pessoa, do colaborador, que ele se comporte de uma determinada maneira junto ao cliente, mas aquilo faz realmente sentido? Né? Vou usar uma coisa esdrúxula aqui, né? Você trabalha numa funerária e o cara fala, quando o cliente chegar, você chega lá e dá um sorrisão para a pessoa. Ué, mas faz sentido um negócio desse? Então, claro, é um caso extremo e esdrúxulo até, mas aquilo que estão me pedindo para eu fazer, ou como estão me pedindo para eu me comportar, faz sentido? Certo? Esse é o terceiro ponto. E qual é o quarto ponto? Eu estou vendo que na organização que eu trabalho, os processos, a estrutura da empresa, os sistemas de suporte, eles estão preparados para, quando eu precisar deles,
com esse comportamento que estão pedindo para mim? Por quê? Se estão dizendo para mim que eu preciso, quando o cliente chega e eu perceber que o cliente está chateado com alguma coisa, me dê um feedback, eu preciso reportar isso para a gerência ou para o canal tal, A, B, C. Ok, eu tenho um sistema que me ajude a fazer isso? Existe um formulário para eu fazer isso? Esse formulário, quando eu preencher, ele vai ser lido por alguém realmente? E, mais que isso, esse meu novo comportamento, né, que estão me exigindo ali, ele vai ser utilizado, esse feedback, porque feedback só faz sentido se essa informação for utilizada. Senão não faz sentido, não é? Ok, isso vai ajudar a transformar o ambiente da empresa em prol da experiência do cliente? Porque se isso não acontecer, Denis e amigos que estão nos assistindo, se isso não acontecer, o colaborador vai dizer assim, aqui não é o lugar para mim. Certo? Porque estão me exigindo uma mudança de comportamento, né? Usar a palavra da moda aí também, né? Um mindset diferente, mas a empresa não me dá um perfil de conduta dos meus líderes que realmente, um modelo de conduta condizente. Eu não tenho, não vejo sentido no que estão me pedindo, ou não estão me dando suporte para eu desenvolver as minhas habilidades, ou não dão estrutura para que aquilo que eu levo de feedback para a empresa possa ser realmente utilizado em favor dos clientes. Entende? Então, eu acho que quando a gente tem isso, esses 4 pontos muito bem claros na nossa mente, na nossa cabeça, enquanto gestor, enquanto líder, a gente leva a empresa para mais perto da experiência do cliente. Perfeito. Até vou fazer um exemplo que é interessante. Por exemplo, você tem o capitão do time, por exemplo, de um time de futebol. Geralmente o capitão é o que é o mais experiente, porque ele consegue segurar a volúpia dos jovens, né? Em contraste com os outros que também estão quase aproximando da oportunidade, mas aquele que sabe liderar, que sabe entender, sabe ouvir de ambas, tanto do treinador como dos próprios jogadores jovens, leva a equipe ao sucesso, é o que você falou e agora resume muito bem. Ou na Fórmula 1, não sei se você lembra do Nelson Piquet. Sim. Então, Nelson Piquet era considerado o melhor acertador de carro que teve na Fórmula 1 até hoje. Verdade. Não sei se você sabe, o Michael Schumacher ganhou 7 vezes com a Benetton, foi graças ao Nelson Piquet. Contrataram o Nelson Piquet simplesmente para quê? Para deixar o melhor carro para ele. Verdade. Ou seja, ele pegou a experiência do cliente, pegou a experiência do melhor piloto, que era de acertador de carro, e botou numa equipe que não tinha nada de conhecimento, mas deu a oportunidade dele de quê? De ensinar e mostrar como que é o talento dele. Eu percebo isso, a gente percebe essa dificuldade que você falou. No mundo de hoje, onde você tem a possibilidade de obter conhecimento muito grande e muito rápida, você não usar desse benefício em prol da sua empresa, em prol do seu cliente, é um desperdício, né? É uma falta de bom senso tremenda de qualquer gestor, de qualquer empresa. Então, é muito importante você estar preparado, estar atento para isso. Lembrei do filme, tá? O filme chama Dia de Fúria, não sei se você assistiu, do Michael Douglas. Sim. E tem uma cena que ele vai na lanchonete, ele aponta o dedo lá, eu quero aquele sanduíche. Esse faz tempo, hein, Denis? Hein? Esse faz tempo, hein? Então, mas é para você explicar como que exemplifica a experiência do cliente. Tá uma baita uma foto enorme do sanduíche. Eu quero aquele ali. E o cara tá com a arma na mão, né? O cara tá armado. Aí acontece, ele vai, prepara tudo e entrega para ele um hambúrguerzinho, coisinha pequenininho. Eu falo, não, eu quero aquele. Não, senhor, aquilo ali é uma foto. Ou seja, às vezes a gente pensa que aquilo ali é uma oportunidade para entender, mas não é. É uma experiência do cliente. Que feedback você tá dando? Não é a foto, então você explica para ele, ó. Você tem aquele ali, mas ó, o que vale, o tamanho é esse, explica isso. Ou seja, você vai orientar o cliente o que você quer passar para ele. Não é simplesmente enfiar ele para a goela abaixo e pronto. Que o próprio colaborador não sabe nem falar sobre isso. Né? E aí, mais uma vez, ter o colaborador bem capacitado e treinado e com essa visão, né, como disse lá a Fernanda Freire ali, né? O colaborador precisa entender seu papel na empresa e ter visão de negócio. Perfeito. Eu não posso ter apenas ali um batedor de prego. Eu preciso que... Eu gosto muito de usar o exemplo de
Agora eu vou puxar lá atrás também, né? Década de 70, o gol mais bonito de todas as Copas. Carlos Alberto, Pelé, isso, né? Nossa, lindo. Tocando um pro outro lá, até que o Pelé toca a bola lá pro Carlos Alberto Torres, que dá um chutaço e faz um golaço. Bom, o que a gente pode usar de aprendizado aí? Se o Pelé tivesse chutado pro outro lado, não sairia o gol, não. Se o Gerson tivesse chutado para outro lado. Então, quando um jogador de futebol está com a bola, ele é que toma as decisões. Certo? Ele vai tomar a decisão certa ou errada, de acordo com a avaliação que ele faz do momento e com as orientações que ele tem do seu técnico. Certo? Mas no final a decisão é dele. Verdade. Ok? Ele olhou, viu o melhor jogador posicionado. O seu time de colaboradores, cada um é um jogador da empresa. E eles precisam ter a orientação, a habilidade, o talento, mas eles também precisam de um grau de autonomia. Porque se o técnico diz para ele, não, se essa bola chegar aqui, você tem que chutar sempre para lá, e ele olhar e falar, mas o melhor posicionado está ali. Não, mas você tem que chutar para lá. E ele não tem uma autonomia, é claro que a gente está falando de uma autonomia acompanhada de responsabilidade, certo? Você não está criando um ambiente adequado para promover uma experiência do cliente adequada. Isso é muito importante a gente ter em mente. Incrível que isso é um ruído muito grande que tem nas empresas que as pessoas ainda não perceberam. Que você tocou numa ferida muito grande, as pessoas não têm essa percepção. Elas não têm aquela autonomia porque elas têm medo de serem chamadas a atenção, sabendo que ela pode fazer um gol diferente, ou ela pode tocar para o lado e jogar a responsabilidade para o outro. Ela não tem essa corresponsabilidade, ela não consegue ter, né? A empresa não consegue passar isso. Mas isso é culpa da liderança. Isso, não consegue validar o ingresso para a pessoa, né? Ou seja, o prêmio, né? Porque o líder, é claro que é como o pai, né? O pai, ele vai dando responsabilidades para o filho aos poucos, né? Ele vai, libera um pouco mais, libera aqui, libera lá, até que ele dá a chave do carro, e assim vai. Então, é a mesma coisa. Você precisa ir dando autonomia aos poucos. Agora, se você não dá autonomia corretamente, ou se na primeira falha você já toma faz uma advertência ou chama a atenção da forma inadequada, não que não tem que chamar, mas da forma inadequada, você dá um feedback de forma inadequada para o colaborador, nunca mais ele vai querer tomar uma decisão. Nunca mais. A busca e a recompensa. É o que eu sempre falo, a busca e a recompensa. Você busca, você ganha. Você busca, você ganha. E aí você retorna. Você ganha a busca, ou seja, o feedback. Então, dá para você trabalhar esses dois sentidos. Exatamente. O Marcelo falou assim, ó, é surpreender o cliente fazendo além do que espera. Com certeza. As empresas contratam por currículos e demitem por gestão de pessoas. Isso aqui que é triste, tá? Nossa, mano. E o Marcelo, em um dos meus temas de palestras eu abordo exatamente essa questão de como melhorar atender os clientes, trazendo a visão de que o cliente precisa ter uma experiência desde o seu primeiro contato e que possa desenvolver uma empatia ao que o cliente está dando como feedbacks. Excelente. Olha quem chegou com a gente aqui, Edson. Aline. Aline, quanto tempo, Aline. Isso. Bom te ver. O colaborador precisa entender seu papel na empresa, ter a visão de negócio. Perfeito. Certo? E ela completou aqui, ó. O líder precisa inspirar e orientar o colaborador para que ele desenvolva confiança. Falou a verdade, sim. Inspiração. Não exato. Essa palavra é muito legal. Obrigado, Aline ou Fernanda, aí, por contribuir para a gente. A inspiração é muito, muito, muito importante e é aquilo que realmente move de maneira adequada. Lembra que eu falei dos 4 pontos, né? Um dos pontos qual é? Modelo de conduta. Você inspira o colaborador quando você é um exemplo, quando você realmente é um modelo de conduta. Nos Estados Unidos, essa palavra, esse termo lá, eles têm um termo muito legal que é role modeling, que é modelagem de regras, né, de condutas. Então, qualquer pessoa lá, pública, por exemplo, qualquer autoridade, né, ela busca ser um modelo de conduta. Esse é o padrão.
certo? Então, quando a gente fala de que você, como líder, precisa exercer liderança, você precisa ter em mente que a principal maneira de você exercer liderança é tendo um modelo de conduta inspirador, né, que vai fazer com que as pessoas ao seu redor digam assim, cara, eu quero ser como ele, ou como ela. Mas sabe o que é interessante o que a Fernanda falou? Me lembrou o seguinte, né? A minha avó sempre falou o seguinte, que quando você inspira alguém, você precisa passar, você precisa soltar a sua alma para outra pessoa, você tem que passar as suas histórias para outra pessoa. Lembra que eu falei do Nelson Piquet, acertar o carro e tudo? Ou seja, depois o Michael Schumacher começou a acertar o próprio carro, ou seja, você tem que passar essas experiências que você viveu, falar dos erros, falar dos acertos, falar das vitórias e falar das derrotas. Mas parece que quando você fala dos erros e das derrotas, as pessoas se murcham tanto que na hora quando a pessoa faz aquele mesmo erro que você vivenciou, a pessoa não tem coragem de dar um ok para a pessoa. Não, peraí, não faz isso que vai dar errado. Entendeu? Ou seja, só que ela vai com aquela insegurança, ela não consegue, não faz isso que vai dar errado. Eu acho que vai dar, ela bota o achismo. Ela não consegue confirmar, porque ela não consegue inspirar as pessoas. E a inspiração vai muito da nossa essência. O que você pode colaborar com a história da pessoa? A gente não sabe como é que tá a vida da pessoa. Isso me lembrou aqui a Day-Louise, né? Uma amiga nossa, né? Que você conhece muito bem, muitos amigos aí conhecem. A Day-Louise, sensacional, que trata muito da questão da comunicação. O grande problema das empresas é a comunicação. Né? A gente está falando aqui o tempo todo de experiência do cliente é comunicação, é você dar ao cliente a percepção de que ele está feliz, né, de que a empresa promove para ele o bem-estar. Quando você está lá como líder e você vai dar um feedback para o colaborador, ou você vai conversar com o colaborador, você precisa saber se comunicar, certo? E modelo de conduta, basicamente, é o quê? Comunicação. É o colaborador olhar para o que você está dizendo, olhar para o que você está fazendo e dizer, isso faz sentido, isso é coerente. E aí você vai inspirá-lo. Esse é o grande segredo. Comunicação e coerência. Perfeito. A Fernanda falou aqui, obrigado, vocês, está sendo muito enriquecedor essa live, parabéns aos envolvidos. Gratidão pela sua presença, Fernanda. Esse é o Olhares, tá? É mostrar uma forma diferente de você conhecer os nossos convidados, bem suave e bem assim, como se fosse ao redor do fogão de lenha. Tá certo, gente? Um detalhe, gente, para vocês conhecerem mais o nosso amigo Edson, eu vou deixar para vocês o contato. No Instagram você segue ele, o Edson J. Filho, e ele também está presente no LinkedIn, faz uns artigos provocantes sobre experiência do cliente, vale muito a pena vocês lerem, que é o Edson J. Filho também, tá, gente? Tá aqui para vocês entrarem em contato com ele. Mas, Edson, agora a gente vai chegar num momento que eu acho muito interessante, que eu vou até fazer uma brincadeira, que é a questão da pulguinha. Nós vamos deixar, agora você vai deixar uma pulga para a pessoa. Então eu queria que essa pulga fosse uma experiência muito grande para o nosso cliente, para os nossos amigos, para que não batem nela. Se bater, a sua experiência vai embora. Então qual que é a sua pulga que você vai deixar, Edson? Para a gente dormir, para a gente entender que a gente pode começar a melhorar a nossa experiência do cliente. O que você pode deixar para a gente aí? Olha, a experiência do cliente é uma questão do quê? De entrega. Isso é o resumo da ópera da experiência do cliente. É uma questão de entrega. A pulga que eu quero deixar na orelha é a seguinte: o que você está entregando para o seu cliente? É o que você imagina que ele quer ou é o que ele quer que você entregue? Então, perfeito. Isso é uma coisa que a gente deve pensar o tempo todo na nossa empresa. Eu estou entregando o que o cliente quer ou eu estou entregando o que eu quero que o cliente queira? Porque são coisas muito diferentes. Muito diferentes. Então é isso, Denis. A experiência do cliente não tem muito mistério, tá? Às vezes as pessoas colocam uma roupagem bonita e tudo, mas no final é isso. É uma questão de entrega
do ponto de vista, na percepção do cliente, e não na nossa percepção. É claro que a gente vai, desenvolve, busca e tenta aprimorar, aperfeiçoar o serviço, o produto e tudo mais, buscando sempre levar essa questão para o associado. E a experiência do cliente, ela envolve todas as ferramentas sensoriais existentes. É o ouvir, é o falar, é o sentir, tudo. Tá? Então, mas sempre, repito, do ponto de vista do cliente, e não do seu ponto de vista. Sensacional. Novamente, nós temos os espelhos de novo, né? Exato, exatamente. De novo os espelhos. Nossa, nunca ficou tão mostrado na face das pessoas como a importância de você entender os espelhos, né? Sensacional. Gente, que live maravilhosa que o Edson proporcionou pra gente. Imagina. Edson, suas considerações finais para a gente agradecer a nossa audiência, agradecer a oportunidade de você estar aqui, né? A gente segue o Edson tem um conteúdo muito rico. Nós somos amigos do LinkedIn, já tive a honra de conversar com ele dentro do Instagram, ele faz um trabalho bacana também no Instagram. E ele é dessa pessoa simples, mas que traz uma experiência do cliente maravilhosa. Suas considerações finais, meu querido amigo. Amigo, eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nessa live maravilhosa e me colocar à disposição da sua audiência. Precisando, estamos ali, edson@jfilho, tanto no LinkedIn, quanto no Facebook, no Instagram. E no que precisar, estamos à disposição. Você sabe que precisou, é só chamar que a gente vem. E quero agradecer imensamente aí a participação de todos. Gratidão mesmo, porque o mais importante é você partilhar essa experiência do cliente, né, que você fala tanto, mas que algumas pessoas ainda não conhecem. Amam complicar, mas é mais simples pensar, né? Verdade. Ou seja, se doar. A Fernanda parabenizou você. Tá? Obrigado. Gratidão, gente. Até a próxima com vocês. Graças a Deus terminamos uma live maravilhosa, né? Deixa o convite para vocês assistirem na próxima quarta-feira agora. Dica de cinemas e séries e animes para você transformar o seu ser, transformar o seu autoconhecimento que está tão judiado, mas precisa estar equilibrado. Gente, aquele abraço para vocês. Gratidão, Edson. Muito mesmo. Muito obrigado por você estar aqui na live. Quero marcar outros papos com você, com outros temas para a gente desenvolver outros trabalhos. Podemos fazer assim? Com certeza. Gratidão, gente. Aquele abraço.